Hamas liberta 2 reféns norte-americanas, as primeiras desde o início da guerra no Oriente Médio. E você vai ver também. Chefe da ONU pressiona por entrega de ajuda humanitária a palestinos que só devem entrar em Gaza a partir de sábado. Polícia Federal prende servidores da ABIN acusados de espionagem e ministros do STF falam em punição dura no caso. Petrobras anuncia alta nos preços do diesel e redução na gasolina a partir de amanhã. E no Minuto Pet de hoje, você vai ver a importância dos cuidados com a visão dos pets. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Neste 14º dia de confrontos na faixa de Gaza, um porta-voz do Hamas afirmou ter libertado 2 mulheres norte-americanas, mãe e filha, que estavam entre os 203 reféns do grupo terrorista. O governo de Israel confirmou as libertações, as primeiras desde o início da guerra entre Hamas e Israel. As 2 reféns de Chicago foram libertadas pelo Hamas. Judite e Natália estavam visitando parentes em Israel quando foram sequestradas e levadas para Gaza. Mãe e filha estão com a Cruz Vermelha. Mais cedo, nessa sexta-feira, o Hamas havia oferecido libertar parte dos reféns sequestrados no sul de Israel em troca de um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Apesar das pressões internacionais, da fila quilométrica de caminhões e da população com escassez de comida e água potável, a ajuda humanitária enviada à faixa de Gaza só deve conseguir chegar no território a partir de amanhã, dia 21. A informação é da Agência da Organização das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esteve na fronteira Egito-Gaza às vésperas da entrada das cargas alimentar e médica no território sitiado. It is impossible to be here and not to feel a broken heart. É impossível estar aqui e não ficar de coração partido. Estamos vendo um paradoxo. Por trás desses muros temos 2 milhões de pessoas que estão sofrendo enormemente, que não têm água, não têm comida, não têm remédio, não têm combustível, que estão sob artilharia e que precisam de tudo para sobreviver. E a Força Aérea de Israel atacou mais de 100 alvos operacionais de organizações terroristas na faixa de Gaza entre a noite de quinta-feira e hoje. Um terrorista que participou dos ataques à população israelense em 7 de outubro foi morto. Segundo a Força Aérea de Israel, caças atacaram mais de uma centena de alvos operacionais de organizações terroristas na faixa de Gaza, destruindo poços de túneis, armazéns de munições e dezenas de quartéis generais operacionais. O terrorista eliminado seria Anjad Majed Mohamed Abu, que, de acordo com autoridades israelenses, teve envolvimento direto no assassinato de civis no sul de Israel no primeiro fim de semana deste mês. A segunda fase seria para eliminar focos de resistência. O terceiro passo será a criação de um novo regime de segurança na faixa de Gaza, a remoção da responsabilidade de Israel pela vida cotidiana na faixa de Gaza e a criação de uma nova realidade de segurança para israelenses que residem nas proximidades. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso americano mais de 105 bilhões de dólares, cerca de 531 bilhões de reais, para ajudar Israel, Ucrânia a enfrentar a crise migratória e confrontar a China. O pedido chegou em um momento de caos na Câmara de Representantes, um dia depois do democrata afirmar que ele e Vladimir Putin pretendem aniquilar democracias. O objetivo do democrata é tentar convencer os americanos de que os Estados Unidos devem manter uma liderança mundial. Na quinta-feira, Biden afirmou que as enormes quantias protegeriam os interesses americanos para as gerações futuras.
Ele pediu o equivalente a 310 bilhões de reais em ajuda militar à Ucrânia, metade do montante para o fornecimento de armamento, além de aproximadamente 71 bilhões de reais para Israel. Mas o pedido chega em um momento em que a Câmara Baixa do Congresso não consegue aprovar nem sequer um projeto de lei. Os congressistas republicanos, que têm a maioria na casa, não chegaram a um acordo para eleger um presidente da Câmara de Representantes após um grupo próximo ao ex-presidente Donald Trump destituir o anterior. Os republicanos também se negam a aumentar a ajuda militar à Ucrânia, ainda que defendam o apoio a Israel e exijam mais firmeza na questão migratória. O democrata pede aos republicanos cerca de 69 bilhões de reais contra a crise migratória e a luta contra o tráfico de fentanil. Washington afirma que é substância fabricada principalmente por cartéis de droga mexicanos. E o presidente Lula também prestou solidariedade às famílias atingidas pelo conflito no Oriente Médio em sua primeira fala pública após passar por cirurgia. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então, eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, paz. A gente propor a racionalidade de que o amor possa vencer o ódio. Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta manhã servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que espionavam celulares ilegalmente. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. Cerca de 150 mil dólares foram apreendidos nas casas de alvos da operação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal falam em punição dura no caso de espionagem. A Polícia Federal saiu às ruas para realizar a Operação Última Milha. Na ação, são investigadas supostas irregularidades na conduta de servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Segundo a apuração, eles usaram sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. O material divulgado pela PF não informa a data dos supostos crimes. Os agentes cumpriram 2 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão, além de medidas cautelares. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal como parte do inquérito das fake news nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Cerca de 20 pessoas foram intimadas a prestar esclarecimentos. Os depoimentos simultâneos devem acontecer na sede da Polícia Federal. O uso do sistema First Mile, desenvolvido pela empresa israelense Cognite, permitia monitorar até 10 mil celulares a cada 12 meses, sem qualquer protocolo oficial ou autorização judicial. Segundo as investigações, a rede de telefonia brasileira teria sido invadida diversas vezes com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos. Para tal, era usado o sistema de geolocalização da ABIN. A lista de pessoas que teriam sido monitoradas ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo Jair Bolsonaro, está com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro autorizou a operação da Polícia Federal desta sexta-feira, que mirou aí servidores da ABIN. Integrantes do tribunal afirmam que a investigação estaria dentro do inquérito das fake news, que segue sob sigilo. A senadora Elisiane Gama relatou hoje ameaças após a aprovação do relatório da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. A escolta de Elisiane foi autorizada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após intimidação por meio de redes sociais. Os policiais legislativos vão acompanhar a senadora em deslocamentos e trabalho presencial em Brasília e no Maranhão. Em suas conclusões, no documento aprovado por 20 votos a 11, Gama apontou o esforço deliberado do entorno de Bolsonaro para acirrar o ambiente político. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice.
8 das 21 metralhadoras do Exército que foram furtadas do arsenal de guerra do quartel em Barueri, na Grande São Paulo, já estão em posse da polícia. Elas foram interceptadas na noite desta quinta-feira na entrada da Gardenia Azul, na zona oeste do Rio, por agentes da Delegacia de Repressão e Entorpecentes. Segundo os policiais, parte desse arsenal foi oferecido em 4 favelas dominadas pelo Comando Vermelho: Nova Holanda, no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, e Rocinha e Cidade de Deus. Por causa do desvio das armas, cerca de 480 militares ficaram aquartelados para investigação interna desde o último dia 11. O isolamento contribuiu para que o comando conseguisse ouvir depoimentos e afunilar o número de possíveis envolvidos no crime. E a Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira mais uma ação. A Operação Déjà Vu, que apura os crimes de tráfico de drogas, peculato e organização criminosa cometidos pelos agentes de justiça, contou com 50 policiais federais para cumprir 8 mandados de busca e apreensão na capital e em Araruama, na região dos Lagos. Os alvos, desta vez, são 3 agentes e 1 delegado, que, segundo as investigações, desviaram parte de uma apreensão de cocaína em dezembro de 2020. Ainda há o sequestro de 5 milhões de reais em bens dos investigados. Na mansão de um deles, foi apreendido cerca de 70 mil reais em espécie, entre reais e dólares. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Ótimo fim de semana para você. Muito obrigada, Anderson, pelas informações e um ótimo fim de semana para você também. Até segunda. E o tenente-coronel Rivelino Batista seguirá como militar da ativa em outra unidade do Exército. Batista foi exonerado do cargo de diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo após o furto de 21 metralhadoras. O novo diretor será o tenente-coronel Mário Victor Vargas Júnior. Até o momento foram recuperadas 8 metralhadoras por meio de uma ação integrada do Exército Brasileiro com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A principal linha de investigação é de que as armas foram desviadas mediante furto com participação de militares do Arsenal de Guerra de São Paulo, de acordo com o Comando Militar do Sudeste. E veja a seguir, Petrobras anuncia alta nos preços do diesel e redução na gasolina a partir de amanhã. E ainda, no Minuto Pet de hoje, você vai ver a importância dos cuidados com a visão dos bichinhos. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. Os argentinos irão às ruas no próximo domingo para o primeiro turno de uma eleição que pode ser de ruptura. O favorito nas pesquisas é Javier Milei, ultraliberal. Os argentinos escolhem o presidente no próximo domingo depois de uma campanha marcada pelo medo e pelo cansaço. Quem lidera as pesquisas é Javier Milei, um ultraliberal e antissistema que sacudiu o tabuleiro político quando foi o mais votado nas primárias de agosto. No domingo, temos a oportunidade de voltar a ter a pátria, do nosso solo deixar de ser terra fértil para os políticos corruptos e que seja uma terra de oportunidades para todos aqueles que queiram progredir com base no esforço. O discurso extremista de Milei, que inclui propostas como dolarizar a economia e acabar com o Banco Central ou eliminar o Ministério da Mulher, tem cativado muitos argentinos em um país sufocado por anos de crise econômica e com uma pobreza que afeta mais de 40% da população. No encerramento da campanha, Milei expressou confiança de conseguir uma vitória no primeiro turno, para a qual seria necessário alcançar 45% dos votos ou 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ainda que as principais pesquisas concordem que ele vai alcançar a maior votação, os institutos não se atrevem a prever uma vitória já neste domingo ou qual rival conseguiria chegar a um eventual segundo turno. Na segunda colocação das pesquisas está Sérgio Massa, representante do peronismo governante e ministro da Economia há 14 meses. Em terceiro lugar aparece Patrícia Bullrich, candidata da coalizão de direita Juntos pela Mudança.
Ela foi ministra da Segurança do governo de Maurício Macri e se apresenta como uma mão firme para um país em crise. Cerca de 35 milhões de argentinos estão convocados a votar para eleger também metade dos assentos da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. As pesquisas prevêem que nenhuma força vai conseguir alcançar uma maioria parlamentar. Vamos falar sobre economia. A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis vendidos para as distribuidoras. As mudanças começam a valer a partir de amanhã. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. O preço médio de venda da gasolina vai ser de R$ 2,81 por litro, uma redução de 12 centavos. Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, a gasolina que é vendida nos postos, a parcela que caberá à Petrobras deve ficar em R$ 2,05 por litro comercializado nas bombas. Já o patamar médio de venda do diesel para as distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro, um aumento de 25 centavos. Como é obrigatória a mistura de 88% de diesel a 12% de biodiesel para a venda nas bombas, caberá à estatal em média R$ 3,56 por litro. Na variação acumulada no ano dos preços de venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras, há uma redução de 27 centavos por litro da gasolina e de 44 centavos no diesel. A Petrobras afirma que os reajustes nos combustíveis podem ser explicados por movimentos distintos no mercado e na estratégia comercial da estatal. No caso da gasolina, há o fim do período de maior demanda global, com maior disponibilidade e desvalorização do produto na comparação com o Brent. No caso do diesel, a demanda global se mantém, com expectativas de alta sazonal, o que torna o produto mais valorizado em relação ao petróleo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar não conseguiu sustentar o sinal positivo do início da sessão e fechou em queda nesta sexta-feira. O movimento acompanhou um alívio nos rendimentos dos títulos públicos norte-americanos após as fortes altas dos últimos dias. A preocupação com o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos, que já estão no maior patamar em 2 décadas e podem subir mais, também continuou no radar, assim como a guerra entre Israel e Hamas. O Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, também registrou queda. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,45% e encerrou o dia cotada a R$ 5,03 na venda. E após 2 meses de alta, a prévia do PIB do Banco Central indica queda em agosto. Apesar dessa queda, no acumulado deste ano, o indicador apontou alta nas parciais. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou recuo de 0,77% em agosto, na comparação com o mês anterior. De acordo com dados do Banco Central, a queda do indicador acontece após 2 meses seguidos de alta. O recuo de agosto também foi o maior desde maio deste ano, quando o tombo foi de 1,85%. Apesar do resultado estar negativo, na comparação com agosto do ano passado, a prévia do PIB registrou crescimento de 1,28%. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, o Índice de Atividade Econômica avançou 3,06% e, em 12 meses até agosto, apresentou crescimento de 2,82%. E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre a saúde dos olhos dos bichinhos. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Você já observou os olhos do seu pet hoje? Eles dizem tudo. Se estão com fome, se querem carinho, se sentem medo e se estão felizes. As doenças oculares são bastante comuns, mas você sabia que algumas doenças que afetam todo o organismo do animal também podem causar transtornos nos olhos? Acompanhe o meu bate-papo com a doutora Renata Pinheiro.
Doutora, eu vi que uma pesquisa publicada no livro de Oftalmologia Veterinária apontou que 25% das lágrimas produzidas nos cães ela é evaporada. E isso pode acarretar em doenças, né? As lágrimas, elas são os lubrificantes naturais dos olhos dos nossos cães, como acontece nos nossos também. Só que alguns cuidados que a gente pode ter podem minimizar ou maximizar essa evaporação. Então, um dos cuidados que a gente pode ter é o cuidado com o ambiente. Então, evitar que os cães fiquem em ambientes muito secos por muito tempo, muito empoeirados. E o cuidado com o pelo ao redor dos olhos. Então, se começar a notar ressecamento, ou mudança da coloração dos olhos, os olhos mais fundos, sempre ir atrás do cuidado veterinário para a gente garantir que ele não tenha uma evolução até uma doença mais grave. E doutora, como são variadas raças, né? Quais são as doenças mais comuns que afetam os olhos dos pets? São várias as doenças e dependem muito do animal, de animal para animal. Mas é importante a gente lembrar que não somente as doenças dos olhos, né, como a lesão de córnea, as infecções bacterianas que causam ali, mas algumas outras doenças, as doenças virais, por exemplo, acabam causando ali efeitos nos olhos, ressecamento ou uma produção excessiva de lágrima. E doutora, você pode dar para a gente 4 dicas para garantir a saúde dos olhos dos nossos pets? A primeira delas é sempre manter o animal mais limpo ali, então manter-se sempre livre de remelas, entender como está a saúde do animal no geral, então trabalhar a prevenção de doenças, manter esse animal sempre vacinado, com uma boa alimentação e uma boa hidratação, que é até a terceira dica aqui. E principalmente aqueles animais braquicefálicos, tomar cuidado ali dentro de casa, com as brincadeiras, com pontas, que ele pode acabar acidentando. E uma coisa muito interessante que a doutora me disse, que existe ainda uma plataforma chamada Guia Vet, que permite aos tutores tirarem dúvidas com profissionais de todo o Brasil gratuitamente, além de ser lembrado de organizar os documentos do seu melhor amigo em tempos que a gente vive na correria. Muito interessante, então, essa plataforma, né, Carol? Muito. E o melhor ainda, você disse que é de graça, é isso? É de graça. Aí baixa pelo iOS, né, no iPhone, ou no Android, e é gratuitamente. Boa aí dica, consegue... então, hein, gente? Uma Muito ótima legal. Dica. E aí consegue tirar dúvidas, consegue ter lembretes, né, de documentos de carteirinha de vacinação. Muito bacana. Achei muito bem interessante. Legal. Bacana, então, Carol. Muito obrigada pela sua participação. Te aguardo na próxima semana, então. Pode deixar. Um ótimo fim de semana, Carol. Para você também, Maria. Obrigada. Obrigada. Bem, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Tchau.